Olha, um dos muitos temas aqui no pano de fundo que segue circundando todo esse debate sobre o falecimento do Papa Francisco e também o futuro da própria Igreja Católica é realmente da importância da fé e da espiritualidade e da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Eu vou estar trazendo aqui a presença, claro, mais do que especial, já cativa, por que não, já no nosso Morning Show, que é a nossa querida Carla Brandão, que realmente vai nos ajudar, querido. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, André. Agradeço a todos aqui. Estava assistindo. Muito obrigada. Estamos juntos, sempre, sempre. E olha, a gente traz aqui aquela reflexão. Como é que a nossa fé realmente pode significar algo diferente para cada um de nós, né? Mas ainda, né, propor que seja uma fé que tenha um impacto de cura e de conforto. Não à toa, no mês passado, pessoal, o Conselho Federal de Medicina criou uma comissão para estudar a relação da fé com a saúde. E, claro, ninguém melhor que a nossa Carla Brandão para nos ajudar a explorar o que foi descoberto exatamente, se tem uma relação de causalidade. Fica à vontade para interagir com o padre Tiago Cosmo, por favor. Nossa, que honra e que responsabilidade, né? Mas vamos lá. Porque há muito tempo a gente já percebe que a ciência já está buscando explicações para a fé, na cura das pessoas, no bem-estar das pessoas, e cada vez está se evidenciando com provas científicas de que isso é palpável. A ciência está estudando e as pessoas ligadas às religiões, à espiritualidade, estão tendo que as provas que elas já tinham, né? Quantas e quantas pessoas não foram abençoadas ou curadas por pessoas que viraram santos, e para explicar isso, né? As pessoas mais ateias, né, nunca aceitaram isso. E agora se confirma que há um elemento no nosso cérebro que é acionado quando você acredita. A fé é acreditar em algo que não é palpável, né? Mas o acreditar diferencia uma pessoa da outra. E a cura, e o bem-estar, e a convivência diante de situações adversas, que é o que vocês propagam na igreja e fortalecem na igreja, acontece. Você não acha, padre? Sem sombra de dúvidas. A definição que a senhora apresentava de fé, a gente pauta, inclusive, na própria Sagrada Escritura, né? Carta aos Hebreus, capítulo 11, diz que fé é a gente ter posse daquilo que a gente ainda espera e, ao mesmo tempo, é a prova daquilo que a gente não vê, né? Eu mesmo já experienciei várias situações em que praticamente a medicina desenganou a pessoa, né? Disse que a possibilidade dela sobreviver era quase nula, né? Ou também aquelas situações em que a pessoa melhorou e o próprio médico, ao dar a notícia, disse: olha, realmente eu não tenho palavras para explicar a que se deveu a sua melhora, né? Então, cada vez mais, até mesmo a gente que é padre, que lida diretamente com isso, né, tem também se deparado com situações neste sentido. E eu acho que nós estamos também falando do Papa, talvez ele mesmo tenha sido um sinal disso, né? Porque se a gente pensar bem, um senhor de 88 anos que broncoaspirou e, apesar de tudo, ainda ter passado tantos dias entre nós, né? Isso com certeza é sinal de que Deus também o acompanhava. E parece que ele percebeu, né? Ele já tinha escrito uma carta onde ele já tinha deixado, né, a renúncia 2022, dele, né, escrita, né? Ele já previa que não estava bem, que pudesse, mas foi realmente ia acontecer na Páscoa, no final da Páscoa, no Renascimento, né? Tão significativo e simbólico, né? É chocante. Exatamente isso que eu ia falar. Acho que para quem é católico e tem essa fé cristã, foi muito simbólico que isso tenha acontecido na manhã seguinte à Páscoa, onde ele apareceu pela última vez para abençoar ali os fiéis, as pessoas que estavam no Vaticano naquele momento tão importante, talvez ouso dizer o mais importante do ano, né, para a nossa religião. Então, é difícil não acreditar que não tem algo para o além que nos fez levar todo esse contexto, né? Não, e tem um dado ainda mais especial, que é o fato de que na igreja a Páscoa se estende por 8 dias, né? Que a gente celebra como se fosse um dia só. Então, na verdade, ainda que a gente celebrou oficialmente a Páscoa no domingo, nós ainda estamos em dias pascais. A igreja celebra como se fosse um dia só. Então, não é que o Papa Francisco partiu após a Páscoa, ele partiu na Páscoa, né? O que para nós ainda é mais significativo ainda. Agora, David, é um grande divisor de águas quando você recebe a chancela, a validação do Conselho Federal de Medicina, reconhecendo essa dimensão espiritual, tendo um impacto direto, né? Como quase se fosse um check-up da alma, né? Fazer um exame de consciência, você contribui com os exames ali no corpo físico. Isso é um baita de uma validação, como eu coloquei, e talvez seja o ponto necessário, né, padre, de separar realmente os verdadeiros
curandeiros e charlatões que ficam aí propagando curas milagrosas que na prática é só um discurso vazio e, enfim, que explora a dor das pessoas, do que realmente a fé pode, inegavelmente, ter um baita de um impacto positivo, né? Ainda mais em tempos onde a gente fala muito sobre saúde mental, porque esse eu acho que é o principal mal da sociedade atualmente, né? Então, na psicologia, não sei se vocês podem até utilizar durante o tratamento pessoas depressivas, pessoas que estão com a intenção de se suicidar, tirar a própria vida, e aí, por meio da fé, você estabelece um tratamento dizendo, olha, há caminhos. Vocês usam isso na psicologia? Olha, eu vou dizer por mim, tá? Eu sou psicanalista e eu utilizo bastante coisas nas minhas mentorias, nos meus atendimentos. Quem me conhece, quem eu atendo pode dizer, que também não são só exatamente as que estão nos livros científicos. Sim, eu utilizo coisas ligadas para ativar a fé da pessoa, a crença nela mesma. Porque, em suma, a gente tem que escolher todo dia, quando acorda, se a gente vai ir em direção ao medo ou à fé. E ambos não são palpáveis. Ambos são criados aqui na nossa cabeça. Tanto o medo quanto a fé. Não tem nada palpável quanto a fé. Ele fala lá na frente na igreja, mas a gente não vê o pão, a água se tornar vinho na frente dos nossos olhos. Então é uma coisa que a gente tem que acreditar aqui, na nossa cabeça. Então é todo dia um trabalho de falar para você. E os atletas usam muito isso. O Ayrton Senna tinha um cara que já ensinava isso para ele lá em 1980, que é o Nuno Cobra. Ele já falava sobre esse tipo de coisa para o Ayrton Senna lá atrás. E a gente vê isso todos os dias. Há um tempo atrás, a questão de 10 anos, eu trabalhei num lugar onde eu conheci um médico que ele é o coordenador da cadeira de Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina de Taubaté. É um cara que eu admiro demais. E ele já falava isso há 10 anos. E eu falava, nossa, o senhor está falando uma coisa que eu já acreditava. Ele falou, e eu também. Só que agora a gente está estudando e botando essa cadeira para os estudantes. É o que talvez seja a ciência, né, padre? Descobrindo que a sabedoria popular sempre soube que a fé move montanhas, inclusive no quesito saúde, né? Agora, a partir da tua própria experiência, se você puder citar algum caso, alguma história, algum caso concreto aqui, até para os mais céticos que possam estar nos assistindo, e aquele pessoal adeptos de São Tomé, precisa ver para crer, são muitos. David, inclusive, outro dia disse que é um desses, e é compreensível. Algum caso concreto específico que vale a pena mencionar aqui? Eu tenho 2, mas eu vou mencionar um que foi, inclusive, a única ocasião em que eu precisei realizar o batizado no hospital, né? Eu fui visitar uma senhora, na verdade, quando eu cheguei, a funcionária disse, tem uma mãe desesperada porque o filhinho está na UTI e ela quer que ele seja batizado porque ele está correndo risco de morte. E aí eu me dispus a ir até lá, né? E quando eu cheguei, ele tinha nascido há mais ou menos 1 mês e já tinha tirado boa parte do intestino porque estava com dificuldades e tudo mais. E aí quando eu cheguei, estava entubado aquele menininho desse tamanho, se chamava Murilo, né? Inclusive, quero até mandar um abraço para a família, né? Eu lembro que era de Bragança Paulista, ou de Atibaia, não me lembro bem. E aí eu batizei o menino, né? E curiosamente tinha um funcionário do hospital, que é amigo meu, e eu perguntava, né? Qual é a situação? E ele disse, olha, é uma situação difícil e tudo mais, né? E aí eu fui perguntando, como eu tinha esse conhecimento, esse acesso, eu fui perguntando como está o Murilo, né, ao longo dos dias. E aí, para minha surpresa, 1 mês depois ele teve alta, né, tinha melhorado, saído da UTI, estava em casa. E os pais eram também muito católicos, o padrinho também, que testemunhou o fato. Então, foi uma ocasião que me deixou, de fato, muito feliz, né, de saber que uma vida foi salva. Um abraço forte para o nosso grande Murilo. Carla Brandão, só um rápido comentário, a gente segue adiante. Não, eu só ia falar uma coisa aqui, pessoal. Tá. E eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Ontem, quando eu soube que talvez eu pudesse vir ou não vir por causa do tema e tal, porque meu avô foi presidente da Congregação Mariana no Rio de Janeiro. Eu trouxe até algumas coisas para lhe mostrar. E minha mãe foi filha de Maria. Então, são coisas que me deixam muito felizes. E eu tenho um livro chamado #Doe Coragem. E eu ia te perguntar, eu acho que você todo dia lá na frente do altar doa coragem para as pessoas, né? Como o Papa Francisco o fez. A gente tenta, né? Não sei se sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Tenta e com certeza consegue em algum grau.